Vamos continuar a resolução da segunda lista, agora fazendo as questões sobre capacitores, né? Então, a questão 9 diz o seguinte: num determinado instante, um capacitor de capacitância C, totalmente carregado com uma carga Q0, começa a descarregar através de um resistor de resistência R. Em qual instante T, o capacitor terá metade da sua carga inicial? Então ele fala que ele tem um capacitor esse capacitor ele tem capacitância C, e aí ele está inicialmente carregado, né? É um problema aqui de descarga de um capacitor, né? Então ele está carregado, e aí eu tenho aqui um resistor, vou colocar assim, né? Ele vai descarregar através de um resistor. Eles estão aqui nos mesmos terminais, né? Então aqui eu tenho uma certa tensão, que é a tensão nos terminais, né? É a DDP, a diferença de potencial, tanto nos terminais do capacitor quanto nos terminais do resistor. Então esse capacitor, quando ele começar a descarregar, né? Provavelmente eu tinha uma chave aberta, eu tenho aqui uma chave, né? E aí quando eu fecho essa chave, no tempo t igual a 0, o capacitor vai começar a descarregar, ok? E aí ele diz que inicialmente a carga do capacitor era uma carga Q0, né? Ou seja, a carga do capacitor no tempo t igual a 0, ela é Q0. No momento que eu fecho a chave, e o capacitor começa a descarregar. O que a gente tem? Que aqui tem uma dessa placa, né, positiva, está saindo carga. Então a carga que está acumulada nessa placa, ela vai diminuindo com o tempo, né? Então eu tenho aqui uma taxa de variação da carga com o tempo, né? Como aqui é negativo, né? Porque esse dq, conforme o tempo avança, o dq, a variação da carga diminui. Então eu coloco esse menos aqui para ficar positivo. Então a corrente aí, né? Que entra aqui no nó é essa corrente aqui, né? E a corrente que sai aqui é igual à corrente que entra, né? Tem uma única corrente circulando aqui nesse circuito. Então a corrente que entra no nó é igual à corrente que sai. A corrente que sai do nó é a corrente que vai para o resistor, que é a tensão nos terminais, tanto do resistor quanto do capacitor, sobre R. Só que o fato dessa tensão também estar aplicada no capacitor faz com que a gente tenha a seguinte propriedade. A gente sabe que a tensão nos terminais de um capacitor é a carga no capacitor sobre RC, né? Então, o potencial no instante t qualquer aí, potencial aqui é uma função do tempo, né? Esse potencial nos terminais aqui. E essa carga também é uma função do tempo, né? Então, eu posso reescrever essa equação como dq, dt, vou colocar aqui menos assim mesmo, e aqui no lugar do v é igual a q sobre rc. Então eu posso fazer o seguinte, passar esse q aqui para baixo e esse dt para cima. Então eu posso reescrever ela como dq sobre q e jogar o menos para o outro lado. Menos dt sobre RC. Então eu posso integrar, né?
integral de dq sobre q do tempo t0 até o tempo t, né? Então, no tempo t0, eu tenho que o q é q0. No tempo final, o tempo é t. Aqui eu tenho menos 1 sobre rc integral dt de 0 a t. E aí, isso aqui vai ser neperiano de q0 até q de t. E aí vai ser igual a menos t sobre rc. Então, aí, isso vai dar o quê? Substituir o final menos o inicial também, né? Bom, substituir o final menos o inicial vai ficar neperiano de q menos neperiano de q0. É igual a menos t sobre rc, né? Porque quando for final menos inicial, quando for zero vai dar zero. Então, isso daqui é igual a neperiano de q sobre q0, né? A diferença de dois logs a diferença de logaritmos de mesma base. Conserva a base e divide os antilogaritmos. Então, daqui eu tenho que o neperiano de q sobre q0 é igual a menos t sobre rc. Então, daqui eu concluo que o quê? Que o q de t, o q sobre q0, okay? Q sobre q0 é igual a e a menos t sobre rc. Então, daqui a gente conclui que o q de t ele é igual a q0 é a menos t sobre rc. Ok? E a gente tem um tempo que eu vou chamar, não sei, dá o nome que você quiser aí, em t asterisco, t1, dá o nome que você quiser, né? Colocar assim, em t1, o q de t, ou seja, q de t1, q de t igual a t1, é igual a, ele fala que é q0 sobre 2, né? Ele diz assim, em qual instante t o capacitor terá metade da sua carga inicial? Então, que instante t é esse, né? Vou colocar assim, não vou dar um nome para isso, eu vou dizer assim. Se, né, q de t é igual a q0 sobre 2, então, aí a gente pode descobrir quem é o valor do t, né? Então, eu vou ter que q0 é a menos t sobre rc é igual a q0 sobre 2. Posso simplificar aqui. Daqui eu posso concluir que E a menos t sobre rc é igual a meio, que é igual a 2 a menos 1. E aí eu posso fazer o neperiano dos dois lados. Eu tenho neperiano de E menos t sobre rc. E aqui é neperiano de 2 a menos 1. Neperiano de A elevado a B é igual a B neperiano de A. Ok? Então, quer dizer que se eu tenho um expoente que ele passa multiplicando. Né? Se eu tiver um expoente aqui, ele passa multiplicando aqui para frente. Então, esse expoente que vai passar multiplicando vai ficar menos t sobre rc neperiano de E. E aqui, esse menos 1 passa multiplicando, fica menos neperiano de 2. Só que a gente sabe que é o seguinte, que neperiano, o log, na verdade, de A na base A é igual a 1. Então, usando essa outra propriedade, a gente conclui que posso cortar esses sinais também aqui, né? E eu posso escrever, então, que t sobre rc aqui é 1 é igual a neperiano de 2. Então, daqui, eu concluo que o t é igual a rc neperiano de 2. Quando eu vou olhar as alternativas, t é igual a rc neperiano de 2. Então, dando sequência, vamos para a questão 10. Porque a única coisa que muda na questão 10 é que é o que ele pede. Em qual instante t o capacitor terá 1/3 de sua carga inicial? Então, a resolução
é a mesma, né? Só muda essa parte aqui, ó. Então, eu vou copiar aqui. Copiar. A única coisa que vai mudar aqui é que aqui eu vou ter 3. Aqui vai ser 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 3. Ok? Então, aqui é igual a esse neperiano de 3. Ok. Aí nós vamos para a outra questão de capacitores, né? A outra questão de capacitores, né? Da nossa segunda lista. A outra questão de capacitores da nossa segunda lista é a questão 21. Vamos à leitura, né? Então ela diz o seguinte, considere um conjunto de dois capacitores em série, com capacitâncias C1 igual a C e C2 igual a 2C. Nenhum dos capacitores suporta uma diferença de potencial maior do que V0 sem que seus dielétricos se rompam. Então ele tem uma rigidez dielétrica que não permite que o potencial ultrapasse o potencial V0, senão você rompe o dielétrico. Dado esse vínculo, qual é a maior energia que pode ser armazenada no conjunto? Né? Então, um dielétrico você sempre tem um potencial máximo que você pode colocar, né? Porque ele tem uma rigidez dielétrica, né? Ok? Então, a gente tem então um capacitor, um outro capacitor, os dois estão em série, né? E esse tem capacitância C1 igual a C e o outro capacitância C2 igual a 2C. Qual é a propriedade geral mais importante de capacitores em série, que a gente usa para deduzir as equações, né? É que vai vindo uma corrente aqui. Quando vem uma corrente, ela vem e deposita, digamos aqui, uma carga positiva. Quando entrar uma carga positiva aqui, você lembra que a corrente de deslocamento aqui dentro, ela numericamente, apesar do significado ser diferente, ela não só o número, como a unidade também, né? Apesar de fisicamente ela representar coisas diferentes, mas é como se essa corrente estivesse circulando por aqui, né? Ok? A gente pode provar isso, né? A gente fez essa demonstração. Ela é exatamente equivalente a essa corrente. Então, para a corrente que está entrando, é como se ela enxergasse isso aqui como se fosse um ponto, um nó mesmo. Então, se entra a carga aqui, sai a mesma carga daqui. Se sai uma carga daqui, digamos, uma carga elementar, ela vai deixar uma carga elementar negativa. E aí, obviamente, que uma carga elementar positiva se deposita aqui, e aqui sai uma, né? Ou seja, a corrente é como se a corrente atravessasse aqui normalmente. A corrente de deslocamento aqui dentro, ela é equivalente a como se fosse uma corrente mesmo, circulando lá fora. Isso significa, então, né, a gente demonstrou isso, então significa que o quê? Que a carga, você tem vários capacitores em série, todos eles obrigatoriamente têm que ter a mesma carga, porque a carga que está nesse daqui, a carga que entrou nessa placa é a mesma carga que saiu dessa, que é a mesma carga que entrou nessa, assim por diante. Então quer dizer que todas as cargas têm que ser iguais. Então essa que é a grande característica de capacitor série, capacitores em série. A grande propriedade que caracteriza capacitores em série é que todas as cargas nos capacitores em série são iguais. Essa é a principal característica de capacitores em série que você usa para deduzir a expressão, né, lá de capacitância equivalente, né? Ok, nosso objetivo aqui não é calcular a capacitância equivalente, né? Mas, por exemplo, se eu quisesse calcular a capacitância equivalente, o que você faria? Você pegaria aqui Q1 igual a Q2, né?
E o potencial em circuitos em série, em geral, né? Não capacitores em série, em circuitos em série, é chamado divisor de tensão. Ou seja, a soma das tensões em todos os elementos que formam o circuito em série, ela é igual à tensão total aplicada no circuito. Ok? Então, isso daqui é igual, todas as cargas são iguais, igual a uma carga Q. E o potencial é esse daqui, né? Quando eu for fazer o circuito equivalente, quem vai ser a carga no circuito equivalente? No circuito equivalente essas cargas do meio se cancelam. Então no final é como se eu tivesse um único capacitor no final. Tá assim, o capacitor equivalente. Isso aqui é sinônimo de em série, tá? Então isso aqui é geral. Para qualquer coisa em série, essa propriedade aqui é válida. O circuito em série é chamado também, divisor de tensão. E o circuito em paralelo, divisor de corrente. Então a soma nas correntes no circuito em paralelo é a corrente total. E a soma das tensões no circuito em série é a tensão total. Então a propriedade geral de circuito em série é que ele é um divisor de tensão. Ou seja, a soma das tensões em todos os elementos é igual à tensão dos terminais do circuito. Tá? E essa primeira propriedade é específica de capacitores em série. É o que caracteriza, ou seja, isso aqui não é característica de capacitores em série, é característica de circuitos em série. E isso aqui especificamente é característica é a grande característica dos capacitores em série. Então, aqui eu vou ter uma certa carga, né? Lembre que é mais Q e menos Q na outra placa, né? Então eu tenho isso aqui, nessa placa aqui, eu tenho Q, né? E aí eu tenho a capacitância equivalente. Só que qual é a propriedade do capacitor? O que caracteriza o capacitor? Capacitor. A principal propriedade que caracteriza o capacitor é que a carga no capacitor é a capacitância dele vezes a voltagem nele. Ok? Então quer dizer que a capacitância, então se Q1 é igual a Q2, que é por sua vez igual a Q, então eu vou ter que, tá assim, Q1 igual a Q2, então eu vou ter que, quem é Q1? É C1 V1, é igual a C2 V2, né? Então, C1, vou partir da propriedade do potencial, né? Potencial é V1 mais V2. Só que daqui também eu posso reescrever como V igual a Q sobre C. Então, posso dizer que o potencial é igual a Q sobre sobre a capacitância equivalente. O V1 é Q1 sobre C1. E o V2 é Q2 sobre C2. Como todos eles são iguais, eu posso dividir por Q. E eu vou ter o que? 1 sobre C é igual a 1 sobre C1 mais 1 sobre C2, né? Porque Q1 é igual a Q2 que é igual a Q. Ok? Então isso aqui tudo não, a gente não vai usar na questão, né? Só para a gente relembrar aqui essas propriedades do capacitor, né? Como é que a gente chega na capacitância equivalente. Ok? Como eu falei, o objetivo aqui não é só resolver a questão, é passar a teoria também, né? A gente fazer uma revisão da teoria. Ok, agora vamos voltar para a questão. Então, a grande característica disso aqui, a grande propriedade importante,
é que a carga em todos os capacitores em série é sempre a mesma, igual uma carga que eu estou chamando de carga Q. Ok? Bom, o que eu tiro daqui, o que é que eu tiro dessa propriedade aqui? Vou trazer aqui para baixo para eu desenvolver melhor. O que eu tiro daqui é que C1V1, que é o Q1, né? É igual a C2V2. E aí, o que eu tiro daqui? C1, ele diz que é C. C2, ele diz que é 2C. Então, eu posso cortar isso daqui. E aí a gente conclui que o V2 é igual a V1 sobre 2. Bom, o que a gente conclui então? Qual dos dois potenciais é maior? O V1 vai dar um valor que é o dobro do V2, né? Então o potencial em cima do V2 desse daqui é 2 vezes maior do que o potencial acima desse. Então não preciso me preocupar com esse aqui chegar no V máximo, porque esse nunca vai chegar a V máximo. Só quem pode chegar a V máximo é esse, porque quando esse chegar a V máximo, esse aqui ainda vai estar na metade para chegar a V máximo. Então a minha preocupação tem que ser com esse, ok? Ou seja, com o V1, desculpa, né? Que quando o V1 chegar no máximo, aí esse daqui deve estar na metade, é o contrário, né? Quando esse chegar no máximo, esse aqui vai estar a metade ainda, tá? A fórmula é V2 igual a V1 sobre V2. Então, a minha preocupação é que V1 máximo é V0, isso que é a minha preocupação. O V2 nunca vai chegar a V0, porque o V2 ele é metade do V1. Quando o V1 chegar ao valor máximo e romper o dielétrico, o V2 ainda está na metade da tensão de limiar. Então não vai romper ainda. Só que quando o V1 estiver no limiar de romper, o V2 ele vai chegar no seu valor máximo, né? Porque eu não posso mais subir do que isso, porque já atinge aquela condição, né? Se eu subir um pouco mais, já rompe o outro também. Então, nessa situação, o V2 máximo, né, para que não rompa nenhum dos dois, o máximo que ele pode chegar é V0 sobre 2. Se o V2 chegar mais do que V0 sobre 2, é porque o V1 já chegou no V máximo e já rompeu. Um dos dois. Quem é a energia armazenada no campo elétrico? Energia armazenada no campo elétrico. Né, do capacitor. Ela é a soma da energia no primeiro capacitor mais a energia no segundo capacitor. A energia num capacitor, a fórmula é metade de CV ao quadrado. Então vai ser metade de C1 V1 ao quadrado mais metade de C2 V2 ao quadrado. Mas ele não está pedindo a energia, né? Ele está pedindo qual a energia que pode ser, ele quer qual a maior energia, né? Ele está pedindo qual é a maior energia elétrica armazenada. A maior energia elétrica armazenada nesse capacitor é quando os potenciais forem máximos, porque a capacitância é constante, então isso aqui não mexe. Então, o que torna a energia máxima é esse potencial. Quando o potencial é máximo, a energia é máxima. Então, a energia vai ser máxima quando os potenciais forem máximos. Então, eu vou ter que a energia ela vai ser máxima quando quem é o V1 máximo? Então, o V1 máximo é V0 e o V2 máximo é V0 sobre 2.
Então aqui vai ficar V0 ao quadrado mais meio C2 V0 sobre 2 ao quadrado. Isso é igual a meio C1 V0 ao quadrado mais meio C2 V0 ao quadrado sobre 4. Então, a energia máxima, energia elétrica máxima armazenada, vai ser meio mais... na verdade, faltou colocar os valores das capacitâncias, né? O C1 é C e o C2 é 2C. De tal maneira que corta aqui, né? Então, vou simplesmente apagar aqui. Então vai ficar meio mais 1/4 vezes C V0 ao quadrado. Eu posso escrever meio como sendo 2 sobre 4, né? Então aqui daria 3/4, soma de frações de mesmo denominador, conserva o denominador, soma os numeradores. Então dá 3/4 de CV0 ao quadrado. Então aqui 3/4 de CV0 ao quadrado, energia elétrica armazenada nesse capacitor. Ok. Então, dando sequência aqui, a próxima questão de capacitores é a questão 22, que é exatamente a mesma questão, com a diferença que ele está pedindo qual é a maior diferença de potencial, né? Então a questão é exatamente idêntica aqui, só que ele está querendo é a maior diferença de potencial. Então, nós vimos que na questão, nós temos isso daqui. E quem é o potencial? O circuito é em série, né? Circuito série, não interessa qual é o circuito. A característica geral de circuito série é que a tensão nos terminais é a soma das tensões em cada um dos elementos. Então, a tensão então, o potencial, né, nos terminais do conjunto vai ser V1, o potencial máximo, né? Então, o potencial máximo vai ser o V1 máximo mais o V2 máximo. Então, vou ter que o V máximo vai ser quem? V0. Ok, então vai ser V0 mais V0 sobre 2, que vai ser igual a 3 sobre 2V0. Passa multiplicando aqui, soma em cima, então dá 3V0 sobre 2, que é exatamente isso daqui. Outra questão de capacitor que nós temos é a questão 23. A questão 23 diz o seguinte: em um circuito RC, temos uma fonte com força eletromotriz aqui epsilon maiúsculo, né? Um resistor de resistência R e um capacitor C. No instante t igual a zero, o circuito é fechado e o capacitor inicialmente descarregado começa a se carregar segundo isso daqui. Em que instante a diferença de potencial do capacitor é igual a metade da diferença de potencial no resistor. Ok? Então ele tem aqui uma FEM, né? Aí ele está alimentando um resistor e um capacitor. Ele diz que quando ele fecha aqui a chave, né, em t igual a zero, o capacitor vai começar a carregar, né? Vai passar uma corrente, começa a carregar o capacitor. Então a carga vai variando com o tempo aqui. E aí você tem uma equação de carregamento.
sendo que a carga inicial ela é zero. Ele fala que inicialmente ele está descarregado, né? E aí, então inicialmente descarregado é isso aqui, né? Carga inicial igual a zero. O que ele pergunta? Outra questão: em que instante a diferença de potencial do capacitor é igual a metade da diferença de potencial do resistor? Então a diferença de potencial do capacitor é igual a metade da diferença de potencial do resistor. É isso que ele quer aqui, ó. Ok? Mas antes de resolver, né, a gente tem que lembrar quem é a tensão no capacitor, né? Então, a tensão no capacitor, ela é a carga no capacitor pela capacitância. E a gente também tem que a tensão no resistor é a resistência vezes a corrente, e a corrente, por sua vez, é a taxa de variação da carga com o tempo, né? Que está carregando o capacitor, está entrando, é positiva, né? Não tem aquele problema lá de ser negativo, ok? Ele está carregando o capacitor aí, né? Ok, então isso implica que Q sobre C, substituo aqui, né? Substituo isso aqui, é igual, eu substituo agora isso aqui, é igual a R sobre 2 dQ dt. Ok? E aqui eu posso substituir, ó. Quem é o Q? Quem é o dQ, na verdade, né? Se eu fizer dQ dt, eu vou deixar isso aqui pausado, e aí vou calcular outra coisa aqui. Quem é o dQ? É a derivada dQ dt temporal do Q, que é isso aqui, ó. Ou seja, C epsilon 1 menos E a menos T sobre RC. Então, isso aqui é igual a C epsilon, derivada de 1 igual a 0. E aí, multiplico pela derivada disso aqui, que vai dar menos 1 sobre RC, com menos dá sobre RC é a menos T sobre RC. Ok? E aí eu posso substituir agora naquela expressão lá, né? Então, isso implica que quem é o que? É C epsilon 1 menos E a menos T sobre RC, e aqui C epsilon sobre RC é a menos T sobre RC. E aí a gente corta isso daqui, e aí a gente tem aqui RC menos só que faltou uma coisa aqui, né? Tem um C aqui e tem um R aqui. Então, inclusive aqui eu poderia ter escrito até assim, né? Q é igual a RC sobre 2 dQ sobre dt, né? Então faltou esse RC aqui, né? E aí vai cortar aqui. Aliás, isso é só a derivada, né? Quando eu substituir aqui, né? Que tem um RC aqui que eu não coloquei. E aí vai cortar aqui também. Então vai ficar aqui 1 menos E a menos T sobre RC é igual a E a menos T sobre RC. Então daqui eu tiro que faltou o 2 aqui embaixo, né? Que eu dividi por 2. Por 2 aqui, esqueci esse 2. Tá colocando 2 aqui. Eu vou ter um 2 aqui. Esse 2 pode passar para o outro lado. Então vou ter 2 menos 2 é a menos T sobre RC igual a E a menos T sobre RC. Então daqui eu tiro que posso passar isso aqui para o outro lado. Então vou ter 3 é a menos T sobre RC igual a 2. Então aqui eu tiro que E a menos T sobre RC é igual a 2 terços. Então daqui eu tiro que
menos T sobre RC é igual a neperiano de 2 sobre 3, né? E aí eu posso, ou também eu poderia já ter, antes, é mais fácil fazer assim logo, inverto logo aqui, né? A T sobre RC é igual a 3 sobre 2, né? Só inverter os dois lados. E aí eu posso aplicar agora o neperiano, né? Posso pegar isso aqui, a base do logaritmo, quando ela passa para o outro lado, né? Quando ela passa para o outro lado, ela passa como base da exponencial. De tal maneira que isso aqui ficaria T sobre RC é igual a neperiano de 3 sobre 2, né? Então, a exponencial, também quando ela muda de lado, né, a base da potência vira a base do logaritmo. Então, eu vou ter daqui que o T é igual a RC neperiano de 3 sobre 2. Que é isso aqui, né? É 3 sobre 2 neperiano de RC. Ok. Então, vamos seguir. A próxima questão de capacitores é a questão 24. Né? A única coisa que vai mudar nessa questão é que a pergunta, né? Que instante a diferença de potencial é igual à diferença de potencial no resistor. Então aqui agora igual, né? Então se a gente pegar lá, ó, a dedução, o que vai mudar aqui quando for igual? Então eu vou copiar, ó, isso daqui para baixo, né? É toda igual. A única diferença é justamente isso, né? Existe a diferença de potencial no capacitor é igual a diferença de potencial no resistor. E aí, vamos colar aqui, ó. Então, o que vai mudar? E não tem esse 2. Se não tem esse 2, não tem esse 2 aqui. Aqui é 1. Quando passa isso aqui para o outro lado e soma, vai dar 2 aqui. E aí vai dar... aqui é 1. Então fica 1 sobre 2. Logo aqui vai ficar 1 sobre 2. Quando inverter, vai ficar 2 sobre 1, que é 2. Então fica neperiano de 2. Eu multiplico por RC. Eu tenho RC neperiano de 2. Então eu tenho aqui RC neperiano de 2. Ok? Então não muda quase nada. Vamos para a questão 25. Então na questão 25 diz o seguinte, vamos para a leitura. Duas esferas condutoras com raios iguais a RA e RB, onde RA é maior do que RB, estão ligados por um fio metálico com capacitância desprezível. A distância entre os centros das esferas é D, onde o D é muito maior que RA. O sistema possui uma carga líquida total Q, distribuída entre as esferas. Qual é o potencial elétrico V na superfície das esferas em termos da carga total? Assuma que o potencial infinito é igual a zero. Ok? Bom, existe aí mais uma maneira de fazer esse problema, né? Vou fazer ele de duas maneiras. Uma forma de fazer esse problema, vou fazer logo a maneira mais rápida. Só uma esfera sem nada, ela pode ser considerada como um capacitor, onde a outra capacitância está no infinito, ok? Onde a outra capacitância está no infinito. Então,
E como essas duas esferas estão conectadas, isso aqui é como se fossem duas placas conectadas e as outras duas placas, né, estão lá no infinito. Ou seja, isso é o que? É uma associação de capacitores, né? Imagina que eu tenho dois capacitores aqui, ó. Aí eu ligo, como se eu tivesse o seguinte, ó, dois capacitores aqui. Aí uma delas, as duas placas, estão ligadas lá no infinito. Estão ligadas lá no infinito. E as outras duas placas, no caso são as esferas, essas esferas aqui que seriam as placas, né? Os dois condutores, digamos assim, né? Estão ligados entre si. O que é isso aí? Ou seja, é um sistema de capacitores em série. E qual é a capacitância de um capacitor, de uma esfera condutora? Uma esfera condutora tem uma capacitância conhecida, né? A capacitância de uma esfera, ela é 4π ε0r, tá? Então, o raio de uma capacitância de uma esfera de raio R é 4πε0r. Lembra que quando é no CGS, o ε0 é 1/4π, né? Aí cortaria isso aqui. Lembra que lá no CGS, a capacitância da esfera é o próprio raio, né? Ou seja, a capacitância da Terra seria o raio da Terra, que é aproximadamente 6.400 quilômetros, né? Ok. Então, a capacitância da esfera A seria essa daqui. E a capacitância da esfera B seria 4π ε0 RB. Só que o que eu tenho no final é uma capacitância equivalente, né? Quando eu tenho capacitores em série, em paralelo, lembra que o capacitor é do contra, né? Então, a capacitância em paralelo, ela não vai na onda do resistor, né? Ela faz o contrário. Então, no resistor, em paralelo, a resistência equivalente inversa é a soma dos inversos. E em série, a resistência em série é a soma das resistências. Aqui é o contrário. Ou seja, quando eles estão em paralelo, a capacitância equivalente é a soma das capacitâncias. Então é só somar. Então eu vou ter 4π ε0 RA mais RB. Ok? Mas o que ele está querendo? O potencial, né? Ele quer o potencial na superfície da esfera, né? Então, o potencial é a mesma coisa que acontece em paralelo, né? Eu tenho, na verdade, um único potencial, né? Nesses dois, pense nesse caso aqui de baixo, eu tenho um único potencial e, obviamente, que as cargas podem ser diferentes, né? Mas quem vai ser a carga no caso da associação em paralelo, a carga total desse sistema é QA mais QB. Então, quando eu transformo isso num capacitor equivalente, esse ponto aqui de ponto P, por exemplo, então é o mesmo ponto, só para entender. Quando eu tiver capacitância equivalente, o que eu vou ter? A carga pela voltagem. A voltagem é essa mesma aqui, né? Ela não vai mudar. Ou seja, como aqui é zero, aqui é zero, tá até errado, né? Então quer dizer que o potencial aqui é V. Ok?
que é o mesmo potencial que vai manter aqui, não vai mudar nada, né? Quando a gente faz em paralelo. E a carga vai ser quem? Se eu faço equivalente, a carga que vai estar aqui vai ser a soma das cargas, QA mais QB. Então quer dizer que o potencial ele vai ser a carga pela capacitância. A carga é a soma das cargas, a carga total. E aí eu tenho então que o potencial vai ser o que? A carga total sobre 4π ε0 RA mais RB. Ok? Que é exatamente o que está aqui. Outra maneira de fazer essa mesma questão era simplesmente a gente lembrar que o que? O potencial na superfície de um sistema, ou melhor, o potencial na superfície, eu quero falar da esfera primeiro. O potencial na superfície de uma esfera condutora de uma esfera, na verdade, né? Porque se eu estou na superfície da esfera, o que eu vou fazer? Eu posso colocar uma superfície gaussiana bem aqui na parte de fora e aí usar a lei de Gauss, né? O que vai me interessar no final? É simplesmente a carga que está lá dentro, né? Então lá fora a gente já viu que o campo produzido fora, né, imediatamente fora, o campo produzido é exatamente o campo que você observa, exatamente o campo que você exatamente o campo que você observa se toda a carga estivesse no centro, né? Só que a gente fez essa dedução para o potencial também, ou seja, no potencial também isso vale, né? Tá? Então, por causa da esfera, né? A gente fez essa dedução, né? Ou seja, o potencial que está aqui fora, o potencial no ponto aqui fora, para um certo raio, ele é K, a carga, né, dessa esfera sobre o raio. Ok? Por outro lado, né, se eu tenho condutores conectados em equilíbrio eletrostático, possuem um único potencial em todos os pontos, né? Ok, deixa eu só fazer essa dedução rápida aqui, né? A gente já fez essa questão, já usou bastante questão, então você pode decorar, viu que é importante decorar, mas só para lembrar, só para refazer mesmo, para você, né? Porque é uma dedução tão rápida, né? Digamos que eu tenho isso aqui, ok? Uma esfera, né? Que tem carga Q e raio R. E aí eu vou pegar uma superfície gaussiana aqui, né? Imediatamente fora.
Se eu pego uma superfície gaussiana imediatamente fora, quem vai ser o campo elétrico aqui? Percebe que o campo elétrico está na mesma direção do ds, né? Então, se eu faço E escalar ds, integro, isso aqui é o fluxo pela lei de Gauss, é a carga envolvida, que é justamente Q, sobre ε0. Aqui o campo elétrico e o ds estão na mesma direção e sentido. Então, o produto escalar deles dá ds. Integrando da S, dá S. Só que S quem é? 4πr², que sobre ε0, né? Então, eu tenho que o campo é como se toda a carga estivesse lá no centro, né? E aí, para eu chegar... E quem é o potencial num ponto aqui, né? Como é que eu faço para calcular o potencial num ponto? Eu tenho que vir lá do infinito. Lá no infinito, o potencial é 0. Então, eu faço a integral de infinito até a posição r, né? A origem está aqui, né? Então, eu vou fazendo de onde até onde? Eu vou fazer o r indo de infinito até r. Ok? E aí, se eu fizer essa integral, isso tem que estar igual a quê? Isso tem que ser igual a... Tem que ser igual ao potencial inicial menos o potencial final, né? É aquela fórmula que eu já falei para vocês, né? O potencial A menos o potencial em B é a integral do campo elétrico de A até B. Integral de linha. Então, o potencial no infinito menos o potencial em R igual a R é a integral de infinito até R de E dl. Está na mesma direção sentido, né, que é a direção radial, que inclusive é o dr, na verdade, né? Então aqui vai dar então eu vou ter 0 menos VR é igual a essa integral que dá E, integrando dr vai dar R aliás, aqui está numa certa posição R qualquer, né? Que fora, numa posição R, vai dar isso aqui, né? Eu não preciso pegar, na verdade, na superfície, eu preciso pegar num R qualquer, né? Para calcular o campo elétrico. Então aqui o campo elétrico vai ser Q sobre 4πε0 r² dr integrado de infinito até R. Então isso vai dar Q sobre 4πε0 R a menos 2, né? Que dá o que? Lá em cima desculpa, é uma integral, né? Que é uma integral, vai ficar R a menos 2, integral vai ficar menos R, né? Que vai somar com menos R menos 1, de infinito até R. No infinito, ele vai dar 0, então fica, simplesmente vai eliminar esse sinal, né? Que vai ficar final mais inicial. Então vai ficar aí, vai ficar menos, né? E aí vai ficar o final menos inicial, né? Que vai dar Q sobre 4πε0 e o menos aqui. Só que tem esse menos aqui também, né? Então daqui a gente conclui que o potencial imediatamente fora da esfera ele é igual a KQ sobre R.
Os condutores conectados em equilíbrio eletrostático, eles possuem um único potencial em todos os pontos, né? Se eu pego um monte de condutor e ligo, né, aí eles vão entrar em equilíbrio eletrostático, e quando estiver no equilíbrio, que é muito rápido, né? Quando eles estiverem no equilíbrio eletrostático, todos os pontos desse sistema vai ter o mesmo potencial. Então, o potencial em A é igual a um potencial em B, que é um potencial V. O potencial na esfera A é igual ao potencial na esfera V, que é um certo potencial. Aqui eles são iguais, né? Então, a gente conclui daí que K, que é A sobre RA, é igual a K, que é B sobre RB, né? Então eu posso cortar aqui e a gente conclui que o QA é igual a RA sobre RB, QB. Então a carga total é a soma das cargas, né? Então é QA mais QB. Então eu posso escrever que é igual a RA sobre RB, QB mais QB. Isso daqui é igual a QB vezes RA mais RB, né? Passa multiplicando aqui, soma sobre RB. E aí, bom, isso vai implicar que o quê? Que o QB é igual a... Passa aqui para o outro lado, invertido, né? Então ele é RB sobre RA mais RB vezes Q. Só que jogando aqui, eu concluo que o QA é igual a RA sobre RB vezes o QB. Só que o QB é RB sobre RA mais RB vezes Q, vezes a carga total. Tanto que eu concluo que QA, que corta, né, é igual a RA sobre RA mais RB vezes Q. Então a gente conclui daí que o potencial é igual ao potencial A, né, que é o potencial. Então ele é K, QA sobre RA. Então eu tenho K, o QA é RA sobre RA mais RB. E aí eu vou ter aqui embaixo o RA, aqui o Q. Então aqui pode cortar, isso é K, Q sobre RA mais RB. Então tenho aí o sobre quadro, por isso é constante eletrostática, né? Q sobre RA mais RB. Ok? A questão 26, ele só faz trocar o que? Ele só diz que o RA, a única coisa que ele fala aí é qual é o potencial, né? A única coisa que ele não tinha dado na outra questão era isso aqui, ó. Ou seja, RA é igual a 2 RB. Mas o resultado o resto é tudo igual. Então quer dizer que o potencial vai ser o que? É exatamente a mesma questão. Então, potencial é isso aqui, ó. Que é igual então a K, que RA é 2RB mais RB. Então dá KQ sobre 3RB. Então, exatamente isso daqui. Ok, vamos dar continuidade. Então a gente tem aqui a questão 27, que também é uma questão sobre capacitores. Então vamos à leitura. Considere um capacitor de placas paralelas carregado com uma carga Q e constituído por dois discos de raio R separados por uma distância D menor do que R. Qual a energia U armazenada no campo elétrico entre as placas? Então, ele diz que ele tem duas placas aqui, né? Eu vou
desenhar aqui em cima. Tem duas placas circulares, né? E aí ele diz que a distância entre essas placas é uma distância d, e o raio das placas, que são circulares, é um raio r. Ele diz que tem uma carga Q, né, armazenada, então na outra é uma carga menos Q. E aí ele quer a energia armazenada. Bom, a energia armazenada, ela é o que? Ela é a carga ao quadrado sobre 2C. Então, o que eu preciso fazer é calcular a capacitância. Quem é a capacitância? É proporcional, não tem dielétrico, então é só epsilon mesmo, né? Proporcional à área das placas e inversamente proporcional à distância. A área das placas é uma área circular, π r quadrado sobre a distância entre as placas, que é d. Eu substituo isso, então, no U, que é o quadrado, sobre 2 epsilon 0 π r quadrado. Esse daqui que está embaixo vem para cima, né? Então a gente chega nesse resultado aqui. E aí, se a gente for olhar, é aqui, né? Essa aqui é direto, só jogar na fórmula, né? O outro caso, a questão 28, ela é parecida, a única diferença é que ele quer a densidade de energia, né? E aí a densidade de energia é simplesmente a energia pelo volume. Quem é o volume do capacitor? Então, eu vou pegar esse resultado aqui e dividir pelo volume do capacitor. E quem é o volume do capacitor? O volume dele, ó, ele é um cilindro, né? É um cilindro aqui de altura D, que é a distância entre as placas, e a área é igual que πr quadrado. Então quer dizer que o volume dele é π r quadrado d. Então aqui é π r quadrado πr quadrado d. E aí, isso daqui vai ser igual a... Então eu vou pegar isso daqui, né? Dividir pelo volume. E o volume é... Quem é o volume? Ah, já coloquei aqui, né? É π r quadrado d. Então, ou seja, vai ficar aqui ao quadrado d sobre 2 epsilon 0 π r quadrado vezes π r quadrado d. Esse d aqui eu corto. Então a densidade de energia vai ser q ao quadrado sobre 2 epsilon 0 π ao quadrado r a quarta. Então vai ser aqui 2 epsilon 0 π ao quadrado r a quarta. Então vamos dar continuidade. A próxima questão sobre capacitores, né, já é a questão 31. A próxima questão sobre capacitores é a questão 31. E a questão 31, ela é bem parecida lá, né? Ele diz que tem mesmo, o enunciado é bem repetitivo, ó. Tem dois capacitores aqui circulares, né?
de raio R, uma cópia daquela questão, né? Distância D. Só que agora ele dá ele diz que está carregando o capacitor com uma carga, né? E a carga, então, como ele está carregando, a carga está variando com o tempo. E essa carga, ela é Q0 vezes 1 menos E a menos 2T sobre tal. E aí, ele pergunta qual é a corrente de deslocamento ID em função do tempo. Bom, a corrente de deslocamento, ela é igual a corrente fora. Quem é a corrente fora? É dq dt, né? Mas vamos recordar isso daí, né? Vamos deduzir isso daí. A definição mesmo de corrente de deslocamento é epsilon, derivada do fluxo elétrico com o tempo. Só que o fluxo elétrico, quem é? Vamos botar as fórmulas que depois junto tudo. O fluxo elétrico é a integral do campo elétrico na superfície, né? No caso, é essa superfície S, né? O campo aí dentro é um campo uniforme, né? Esse é o campo dentro do capacitor, né? Então o campo ele é uniforme, né? Então quer dizer que isso aqui vai dar o quê? S, ou seja, o campo é igual a qualquer ponto do espaço, né? Mas ele varia com o tempo, mas ele em todos os lugares ele vai variando da mesma maneira, porque ele é igual em todos os pontos, né? Um dado instante, fixando um instante, ele sempre é igual em todos os pontos. Ok. E quem é o campo? A gente já viu que quando tem um capacitor, o campo fora é zero, o campo fora é zero, né? E o campo dentro, ele é a densidade de carga sobre ε0. É a densidade de carga aqui, que é o quê? Que é a carga que está na placa sobre a área da placa. Ok? Então eu posso, né? Aqui, ó, é a área da placa. Então aqui eu tenho o campo, que é sigma sobre ε0 vezes a área da placa. Se eu multiplico aqui, ó, daqui eu concluo que sigma vezes a área da placa é a carga que está na placa. Então isso aqui é a carga sobre ε0. Né? Desculpa, aqui é ε0 a fórmula. Então a corrente de deslocamento, né, porque não tem de elétrico. Então a corrente de deslocamento vai ser quem? Vai ser ε0 vezes a derivada com o tempo de EA. A área não varia, então ela pode vir para fora, né? Mas se bem que eu posso deixar ela aqui dentro logo, porque vai ficar derivada com relação ao tempo de quem é o E? É sigma. Na verdade eu já calculei o fluxo elétrico, né? É Q sobre epsilon, desculpa. Então aqui vai ser Q sobre ε0. Então significa que isso aqui vai dar igual a ε0 vezes a derivada de Q com T, e esse 1 sobre ε0 vem para fora, que corta com isso daqui. Então, como a gente falou, a corrente de deslocamento, ela é uma corrente normalmente, né? Ela vai ser o mesmo valor, é como se a corrente que entra aqui, se for 1 ampere, essa corrente de deslocamento vai ser 1 ampere e sai aqui 1 ampere. Então a corrente de deslocamento ela é igual àquela corrente que entra, então vai ser uma corrente de 1 ampere. Então, obviamente que ela tem essa fórmula de dq dt. Então a corrente de deslocamento dentro do capacitor, que na verdade, como a gente viu, não é uma corrente mesmo, não tem fluxo de cargas, né? Ele, na verdade, é a variação do campo elétrico. Só que dá exatamente o mesmo valor da corrente, que a corrente que é 1 ampere, isso aqui vai dar 1 ampere também, e aqui vai dar 1 ampere, só que ela não tem o mesmo significado físico, apesar de ter a mesma unidade e o mesmo valor numérico, a mesma unidade, ela representa uma coisa diferente. O que ela é? Ela é a variação do fluxo magnético nessa área aqui, dentro do capacitor. Então, para que a corrente consiga atravessar, eu tenho que estar variando o fluxo magnético aqui. Isso é chamado de corrente de deslocamento.
deslocamento. Então a corrente de deslocamento vai ser derivada dessa, né? Poderia ter feito desde o começo, não precisaria ter deduzido. Então na hora que você for resolver a prova, você não precisa deduzir, né? Mas teria que dizer que ela é derivada de quê? Então derivando o quê? Vou pegar esse h para lá para a gente poder derivar, né? Porque eu estou querendo fazer a dedução aqui completa, né? Então eu sei que a corrente de deslocamento ela é dq dt. Então ela é a derivada temporal disso aqui, que é igual a Q0, derivando disso aqui é igual a zero. E aí vai ficar, passa derivada disso aqui multiplicando a regra da cadeia, né? Então vai ficar derivando isso aqui dá menos 2 sobre tal, multiplicando com menos 1, dá 2 sobre tal, é a menos 2t sobre tal. E aí a corrente de deslocamento vai ser o que? 2Q0 sobre tal é a menos 2t sobre tal. Ok? Então é 2Q0 sobre tal vezes e a menos 2t sobre tal. O que muda na outra questão, na questão 32? Exatamente a mesma questão, só muda essa expressão aqui. Então, a corrente de deslocamento agora é a derivada da carga com relação ao tempo. E vai ser derivada com relação ao tempo de Q0, 1 menos E a menos T sobre tal. Então, a corrente de deslocamento vai ser igual a Q0, e aí vai ficar a derivada exponencial é a própria exponencial, mas eu multiplico pela derivada disso aqui, que é menos 1 sobre tal, com menos dá 1 sobre tal, é a menos t sobre tal. Ok? Então posso dizer que a corrente de deslocamento é igual a Q0 sobre tal, é a menos t sobre tal. E aí é exatamente isso daqui. E então a gente consegue... a gente ainda tem mais algumas questões sobre capacitores, né, para a gente fazer, mas o vídeo já está muito longo. No próximo vídeo a gente continua a resolução da segunda lista, resolvendo só as questões sobre capacitores. E é isso, até o próximo vídeo.